aqui na Itaenga FM, prestando serviço, deixando a nossa comunidade bem informada, não é? Bem informada. Tivemos aqui a presença da doutora Flávia Spinelli, secretária municipal de saúde, que reforçou o convite, né? Falou da importância da família itaenguense estar participando amanhã, a partir das 8 horas, ali no Itaclube, da conferência, da 9ª Conferência Municipal de Saúde, sobre o tema Saúde não é favor, é direito, Pernambuco em defesa do SUS e ainda democracia para garantir as conquistas com participação popular. Aí você pode dizer assim, mas esse assunto aí é muito técnico, como é que eu vou botar a colher aí nesse assunto se eu pouco entendo? Não. Você entende de quê? Você entende daquilo que está na sua pele, que é a qualidade do atendimento, né? Que é um transporte de saúde que você precisa para fazer a locomoção de um paciente, né? Se você, por exemplo, né, tem alguém aí com um certo problema de comportamento, você precisar de alguém especializado com a linguagem técnica, né? Conhecimento científico para conversar com essa pessoa, para dar uma orientação, para dar um conselho. Está aqui a doutora Daiane Figueiredo, né? Psicóloga de formação e uma cooperadora da gestão e da cidadania itaenguense ali no CREAS, enfim, é isso, esse é o nosso papel, né? Que nós devemos estar antenados com esses temas que se levantam no nosso dia a dia, no meio da nossa sociedade. Nós passamos assim a ser até formadores de opinião, disse, agora eu sei o que é, agora eu sei do que se trata, né? Por exemplo, quando eu vi as primeiras vezes falar na questão de violência, eu pensei que era levar um cascudo, era uma violência, né? Levar um tapa era violência, né? Um empurrão era violência, enfim, né? Mas depois, com o tempo, né? A gente vai ouvindo as palestras, né? Ouvindo as pessoas que são especializadas no assunto, aí a gente vai entendendo que até uma cara feia, né? Um constrangimento, né? Um olhar meio diferente pode se tornar algo inibidor, né, do nosso humor. Olha para ele, eu estou falando até quase que como psicólogo, viu, Júlio? Eu vou longe, muito bem, não é? E nós vamos saber aqui da doutora Daiane e da doutora Driele, verdadeiramente, até onde vai, não é, a violência contra a mulher. Porque a violência, ela é só física ou tem outros campos de violência, doutora? Como é que a gente explica isso de forma bem simples e clara para que as pessoas possam entender? Às vezes a mulher pode estar agora acompanhando o programa e está passando por uma situação de violência e não entender, não compreender que aquilo que está incomodando, né? Aquilo que está tirando, né, o seu conforto como pessoa, como ser humano, é uma violência. Hein, doutora Ediele? O que dizer? Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde de novo. Boa tarde. Então, Moisés, como o Daiane havia falado, que no CREAS a gente trabalha com todo tipo de violência e violação de direito. E hoje a gente, como o mês de março é o mês da mulher, a gente trouxe para a população e principalmente para as mulheres os tipos de violência contra a mulher. Como você bem falou, entende-se que violência, quando fala em violência, é um tapa, é aquela violência que deixa marcas, é aquela violência física. E a violência vai bem além disso. São vários tipos de violência que a gente consegue identificar e que muitas vezes a pessoa que está passando por essa violência não se identifica. Que é aquela violência que não permite que você tenha amizades, não permite que você vá na casa do seu familiar. É o tal do popularmente conhecido como ciúme doentio, dominador. Exatamente. E aí, muitas vezes, começa até no início do relacionamento, que proíbe que você vista aquela determinada roupa. Você trabalha e ele não permite que você usufrua do seu salário. Quando Sim, você... mandar no salário do outro. Exatamente. Também é uma violência. Retrai a sua documentação, não permite que você fique com a sua documentação, ou rasga, ou aquele companheiro que quebra as coisas dentro de casa, que é aquela violência patrimonial. Então, todos esses são tipos de violência que muitas vezes, por questão cultural, as mulheres não se identificam como uma situação de violência, e é violência. Vocês que estão no dia a dia tratando, entre outros temas, né, também desse da violência contra a mulher, o que é mais comum? Né? O que causa, assim, vamos dizer, menos medo, menos pavor à mulher de procurar uma assistência, uma informação? É a agressão física ou é o medo de voltar a ser agredida até com maior, não é, com maior intensidade? Porque, olha, eu estou te dando um tapa, mas se você for me procurar alguém aí para lhe orientar, aí vai sair do tapa para uma surra. O que é mais comum
no dia a dia de vocês? Ou você não entendeu a pergunta? Entendi. Na verdade, Moisés, o papel do CREAS é o acompanhamento a essas mulheres vítimas de violência. Mas aí a prioridade maior é justamente evitar que a violência aconteça. Pois não. E o que é isso? É esses espaços na rádio, é aquelas campanhas que a gente faz nas escolas, nas comunidades. Esse mês de março a gente trabalha esse tema o ano todo, mas esse mês de março a gente dá um enfoque maior. Sim. E aí a prevenção e instruir a mulher que ela vai ter uma rede de apoio no município. Que assim, esse medo, esse receio é comum, claro. A mulher ela se sente receosa de denunciar, principalmente porque muitas vezes é a dependência financeira, ela não tem para onde ir, ela não tem um apoio da família, e acaba que acontece esse tipo de violência e se sente ameaçada de prestar o boletim de ocorrência. Mas aí é o que a gente está... A tentativa do serviço CREAS, o serviço do município, é justamente instruir a mulher que ela vai ter um apoio. É mostrar que ela tem o direito dela de ir, de vir, que o homem não é para agredir, e a conscientização, que a partir do momento que o agressor saber que ela tem esse conhecimento, vai deixar também de agredir. Agora, Adriele, como chamar o agressor, né, e colocá-lo frente a frente para, às vezes, tratar de um tema que está tão isolado, às vezes, da frente do profissional? Ele, na frente do profissional, é um santinho e ela é uma santinha, né? E quando há o confrontamento dessas pessoas, desse casal que está em dificuldade de relacionamento, e aí, consequentemente, havendo essa dificuldade, está claro, né, que está gerada a violência um contra o outro, porque tanto pode ser do homem para a mulher, como da mulher para o homem, né? Como é que vocês trabalham essa questão? Então, Moisés, quando a gente recebe um encaminhamento de um acompanhamento familiar com essa mulher vítima de violência, a gente tenta trabalhar não só a mulher, mas a família em si. Porque a partir do momento que há um ambiente familiar de agressões, é uma situação assim que envolve as crianças, se tiver filho, para os filhos, né? Com o companheiro também. Então, a gente tenta fazer um acompanhamento familiar, justamente para que aconteça esse respeito mútuo, que a gente sabe que muitas vezes a mulher é vítima, mas aí ela revida, e tem essa questão, como você bem falou. E a tentativa da gente é justamente fazer esse acompanhamento familiar. A princípio, a gente faz um atendimento com a vítima, entende o que foi que aconteceu, e aí inicia-se os atendimentos, tanto familiar, que é a visita domiciliar que a gente faz, vê a situação, e posterior, os atendimentos individuais com Daiane. Nós não somos profissional da área, entendemos pouco, somos verdadeiramente leigos no assunto, mas no dia a dia, na vida prática, a gente vê os mais diversos casos acontecendo e nós identificamos, não precisamos ter nenhuma técnica, né, apurada em faculdade para identificar que ali está acontecendo um problema de grande complexidade. Há casais hoje muito precocemente formados, né, de meninos e meninas, né, que estão se juntando e é um casal, né, precocemente, mas é um homem e uma mulher, né, que geram filhos e ali, por não haver a maturidade até dos próprios pais, né, então ali está mais um problema, né, no meio da sociedade, né, e que a sociedade não pode virar as costas, né, e pela idade daquele casal ser uma idade ainda de adolescente, de pré-adolescente, às vezes, aí vem também a questão dos conselhos, né? Conselho tutelar, condica, enfim, e todas essas questões, doutora Daiane, são levantadas, são analisadas por vocês ali no CREAS? São sim, Moisés, porque assim, a questão da violência contra a mulher, que esse é o nosso tema específico sim. De hoje, não quer dizer que é uma idade de uma mulher, mas uma criança, um adolescente, que já está ali de forma de um relacionamento, pode existir essa violência. Então, assim, quando chega ao CREAS, é quando a violência já aconteceu. Então, vamos trabalhar em cima da violência que já foi sofrida, vai trabalhar, como a Adriele falou, a vítima, a família, para não acontecer uma outra vez, para não ter essa próxima vez da violência. Mas a questão de violência, seja ela de qualquer idade. Então, assim, existem casais, sim, de adolescentes que estão em relacionamentos e que existe essa violência. E por muitas vezes pode passar despercebida, por pensar que a violência só é aquela violência física, a violência do espancamento, aquelas violências que deixam aquelas marcas no corpo, mas não, existem outros tipos de violência, violência verbal, a violência psicológica, emocional,
a violência de oprimir as coisas das mulheres, por exemplo, como a Adriele falou, de querer controlar os passos das mulheres e aí não permitir que ela se encontre com os amigos, com a família, querer saber qual o passo daquela mulher. Então, assim, tudo isso é uma questão de violência que a população precisa saber. A questão cultural, doutora Daiane, a senhora é daqui do meio social de Lagoa de Itaenga, mas a senhora já é de uma geração, né, bastante jovem, né, uma geração muito alimentada pelas informações através dos mais diversos meios de comunicação, da mídia, social, enfim. Nós sabemos que aqui na nossa cultura ainda é muito presente o homem como a figura central da família, né? O homem, porque ele é o homem, porque o homem. Principalmente quando se trata de que, eu acho que não é raro, se a gente identificar aqui no nosso meio, ou na nossa sociedade, enfim, na sociedade brasileira, até mundial, no contexto humano do momento, contexto social humano do momento, que é a questão até daquelas pessoas de uma formação bastante antiga e que ele quer ser o mandão, né? Ele é o cara, né? Você não compra sem comunicar, você não vende sem comunicar, você não trabalha, né, sem comunicar, você não sai sem comunicar, não chega sem antes comunicar. Bem, aquele centralizador da casa ainda tem esse tipo de situação no dia a dia de vocês? Existem alguns casos que sim, mas aí o que é importante as mulheres saber que nós mulheres estamos a cada dia conquistando um novo espaço, né? É um mês de referência, o mês de março, que é o dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Então, assim, é saber que esse dia não foi marcado só para desejar um parabéns para a mulher, receber flores, chocolate, mas é um dia de luta, o dia a dia de luta das mulheres. Então, assim, essa questão do homem ser o centro precisa ser descentralizada, porque a mulher tem o seu espaço. Então, a mulher precisa saber até onde ela pode chegar, até onde vai o seu limite, e o homem também. Então, assim, se for questão de família, é saber os dois. Até que ponto os dois, o casal, tem o seu limite. Então, assim, é importante saber o espaço de cada um, e não um querer ser mais do que o outro. Certo. Aí, nessa questão específica que a senhora colocou agora, que nós colocamos agora, quem é que entra com a linguagem apaziguadora, vamos dizer assim? É assistente social ou é a psicóloga? Porque são linguagens tão parecidas para o nosso ouvinte, né? Que eu gostaria que a gente diferenciasse aqui, porque eu conversei com a doutora Adriele, me dirigindo a uma faixa etária, vamos dizer assim, bem jovem, né? Adolescentes ou pré-adolescentes, casais que são formados aí precocemente. E agora eu me dirigi à senhora já com a linguagem mais para a casais formados mais maduros, né? Pessoas de uma maior idade, né? E como é que a gente vê essa questão? A diferença da assistente social para a psicóloga. Algumas vezes temos que fazer o atendimento psicossocial, por isso que muitas vezes a nossa linguagem é bem parecida, porque o nosso trabalho é lado a lado. Assistente do CREAS precisa da psicóloga e vice-versa. Então, assim, tem momentos que é o atendimento psicossocial da assistente com a psicóloga para entender ali aquele espaço da família, da residência, o meio que vive. Após esse atendimento, é iniciado um acompanhamento individual, comigo, no caso que é a psicóloga, e a vítima e a família. Se chega lá um problema que envolve a mim e a minha esposa, né? Aí eu procurei, por exemplo, eu fui atendido, por exemplo, pela doutora Adriele, que é a assistente social. Aí a doutora Adriele chega para a senhora e percebeu, olha, eu percebi que ela está falando a verdade, eu percebi que ela também parece estar com a verdade. É a sua formação, né, acadêmica, né, que pode fazer a sua avaliação de juízo, se verdadeiramente eu estou querendo estar com a razão e naquele momento eu estou dando uma de bonzinho, ou é a minha companheira que está dando uma de vítima? Como é que a senhora tem essa técnica, né, para chegar até dentro da sua avaliação poder dar um remédio através das palavras para que isso possa ser contornado? É por aí? É assim, Moisés, existe o sigilo em toda a equipe CREAS, certo. Toda a equipe que é especializada lá do CREAS, existe o sigilo em todos os casos. Eu chegando com um problema lá no CREAS, eu posso ficar tranquilo que não vai vazar para ninguém. Não vai vazar para ninguém. E existe também o sigilo do psicólogo. Sim. Então, nem todos os casos que eu atendo ali no CREAS é passado para a equipe. Então, eu só vou passar o que for necessário para a equipe saber, por conta do sigilo profissional, da ética profissional do psicólogo. Então,
quando houver algum caso que pode ser relatado para assistente social, para advogada, para coordenação, é feito um estudo de caso, mas o que for necessário, a partir do momento que eu ver de que eles precisam saber de algo e se a minha profissão permitir falar. Eu conheço um caso, né? Não é daqui de Lagoa de Itaenga, e pode acreditar você que está me ouvindo. Eu conheço o caso de uma menina, de uma jovem. Ela hoje é uma jovem de 40 e poucos anos, eu quero crer que bem perto dos 50 anos, e que ela teve uma grande desilusão, né? Ela estava aos 20 e poucos anos, ela estava toda prontinha para casar, prontinha, e o noivo inventou de ir para São Paulo, né? Visitar uma tia, e que visita foi essa que ainda hoje, né? Ela guarda, inclusive, todo o enxoval e tal, e não quis mais saber de ninguém, né? Uma verdadeira decepção, né? Decepção amorosa. E aquilo foi um trauma muito grande, porque ela chegou a condenar casamento. Casamento não é assunto para ela. Ela não quer relação com o homem, não quer relação com ninguém, né? Ela ficou realmente traumatizada. Aí nós vamos colocar agora, trazer isso para uma violência, né? Uma violência do casal. O homem casou e não sei porquê, teve ali um surto de violência e agrediu a esposa. E como tirar essa marca, não da pele da esposa, mas tirar da alma? A técnica da psicologia pode trabalhar isso, doutora, e com resultado prático que funciona, que essa pessoa pode ficar sarada desse trauma? O trauma já está falando, né? Então, assim, desse trauma pode gerar um estresse pós-traumático, da violência que foi sofrida. Então, é realizado o acompanhamento, essa pessoa que foi vítima e a família vai ser inserida num programa do PAEF, que é um programa específico do CREAS, e realizados os atendimentos. E aí, o que é feito com a psicóloga, né, no serviço de psicologia? Vai trabalhar esse trauma que foi... que aconteceu por conta da violência, essa frustração que ela teve por conta da violência, para ela, a pessoa vítima tem que se ajudar, não é só o papel do psicólogo, mas é o papel do psicólogo junto com a vítima, junto com a família. Então, é um trabalho em conjunto. Os nomes são os nomes, né? As nomenclaturas são bastante parecidas, né? Psicólogo e psiquiatra, né? E muita gente ainda liga esse nome, né? O psiquiatra que trata de um caso de maior profundidade, né? De pessoas que têm um desajuste, vamos dizer assim, de mental, não é? E o psicólogo, ele tem mais voltado para tratar coisas, vamos dizer assim, de menor complexidade, né? Uma pessoa que teve um trauma, por exemplo, como a senhora acabou de colocar. Ainda há muita dificuldade para ser vencida essa barreira, doutora, para que as pessoas possam procurá-la? A questão da diferença do psicólogo para o psiquiatra, né? O psicólogo, algumas vezes chegam casos de achar que o psicólogo ele pode medicar, mas aí o psicólogo ele não medica, só quem pode medicar é o médico. Então o médico específico é o psiquiatra. Então assim, o psicólogo vai estar trabalhando ali frente o problema, frente a frente a situação que foi sofrida no quesito da violência. Então vai trabalhar a autoestima da vítima, a frustração que ela sofreu, se ocorreu um estresse pós-traumático, vai trabalhar em cima disso. Então assim, a diferença do psicólogo é que ele não vai medicar. Então, assim, o psiquiatra, ele é um médico, então, se houver a necessidade do psicólogo ver que aquela pessoa, a vítima, vai precisar de algum acompanhamento medicamentoso, algum acompanhamento psiquiátrico, aí faz um encaminhamento. Eu já ouvi falar muito, né, ao longo da minha vida, em terapia disso, terapia daquilo, inclusive, entre as terapias, né, que eu já ouvi, eu ouvi muito falar na tal da terapia de casal, né? Ou de casais, não é? Essas terapias, doutora, se elas forem bem orientadas, bem conduzidas, né? O CREAS, podemos dizer que ele faz uma espécie de terapia para que o casal ele possa ter uma linguagem mais social, vamos dizer assim, para que eles possam melhor se entender, porque às vezes uma pequena coisa, uma xícara que foi deixada depois de tomar café, ficou lá na cabeça da mesa, aí aquilo já causa um tremendo tumulto, aí vai para as agressões verbais, depois a agressão física. Essas questões podem ser trabalhadas também por vocês lá no CREAS? Não, Moisés, lá no CREAS a gente não faz a terapia, não tem o processo das sessões de psicoterapia. Lá no CREAS é trabalhado o acompanhamento
da pessoa que foi vítima de qualquer tipo de violação, de qualquer tipo de violência, mas a terapia em si, a gente não faz, não existem as sessões de terapia, de psicoterapia no CREAS. Certo, doutora Adriele quer falar também. Diga aí, doutora. Pois é, Moisés, exatamente isso que Sim. Daiane falou. Com relação da terapia. Exatamente. Lembrando que, assim, muitas vezes, quando acontece a violência que chega para a gente no CREAS, é importante que a população, principalmente quem sofreu a visita que o CREAS vai fazer, que a equipe psicossocial do CREAS vai fazer na casa, é fortalecer os vínculos rompidos da família. O propósito do CREAS é esse. Não é uma punição, por exemplo, para o agressor, a gente não é, o papel do CREAS não é de punir, é de fortalecer vínculos. Mas você, no seu caso, doutora, como assistente social, você procura saber a fonte onde começou ou pouco importa? É tratar o problema já encaminhado? Não, importa sim a fonte de onde começou, mas o propósito maior é fortalecer esses vínculos rompidos, fortalecer a família, dizer a importância da família, fortalecer esses vínculos rompidos. É justamente isso que a população tem que entender, que o papel do CREAS é chegar junto, é praticamente ajudar, de fato. E lembrando que o caminho da mulher vítima de violência que deve seguir é prestar um boletim de ocorrência na delegacia. Posterior a isso, vai ser solicitado uma medida protetiva, e aí é que chega esse encaminhamento. Eu deixei bem de lado essa questão aí policial, porque eu acho que aí já é os finalmente, né? Exatamente. E nosso papel aqui justamente é um papel quase que de prevenir, não é? De evitar, né? De esclarecer, não é? É justamente isso. A gente só tem acesso a essas mulheres vítimas de violência que estão com essa medida protetiva posterior, quando vem do Poder Judiciário encaminhamento. E o nosso é uma pena, né? Mas vocês preocupadas, né, com relação ao tempo. Eu vou só convidar agora a população, lembrando que esse mês é o mês de março, e aí a Secretaria de Assistência está promovendo dia 29, sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, no Itaclube, uma tarde de diversão para as mulheres itaenguenses. Então, todo mundo está convidado. Vai ter um bingo, vai ser bem interessante, vai ter uma pessoa para dar uma palestra. Vai ser divertido e informativo. Exatamente. Então, todas as mulheres itaenguenses estão convidadas. Okay. E obrigada, viu, Moisés? Não disponha sempre. A nossa missão é essa, é prestar serviço. Doutora Daiane? E também vale lembrar que o CREAS ele também recebe essas pessoas por forma espontânea. Então, se tiver alguma mulher ou ouvinte, ou souber que tem alguém sendo vítima de violência, pode procurar a equipe CREAS, que fica ali localizada na rua Eusébio Lins, número 5, no bairro da Salina. E não vai vazar a informação. Não vai vazar, tem um sigilo profissional. Também, se a pessoa que estiver ouvindo agora não for a vítima e souber de quem que alguém está sendo vítima, pode fazer através de denúncia anônima, que também não vai ser falada. Ok, doutora Daiane, muito obrigado. Sabe quem é que está ouvindo a gente? É o presidente da rádio. Chegou animado todo para alegar a sua tarde aqui na Itaenga FM. É o homem da caneta pesada. Eu vou embora, viu, Júlio? Muito obrigado a você. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga.